Nessa nossa parte da conversa, nós vamos analisar o uso de dois sinais de pontuação. Um é o ponto e vírgula, o outro é o sinal chamado de dois pontos. Começando pelo ponto e vírgula, a primeira informação importante é saber que se trata de uma pausa mais acentuada que a pausa promovida por uma vírgula. E, além disso, saber que esse sinal, o ponto e vírgula, pode ser usado apenas entre termos sintaticamente independentes entre termos coordenados. Termos coordenados e pausa acentuada são aqui a chave para entender o uso desse sinal. Pelo exemplo, você vai ver que é relativamente simples o uso dele. É uma primeira versão aqui de uma frase em que não se usou ponto e vírgula, e eu vou ler com você. Diz assim: Pelé jogou no Santos, Sócrates jogou no Corinthians, Ademir da Guia jogou no Palmeiras e Raí jogou no São Paulo. Bom, é uma primeira coisa que imagino você observe nessa frase, fica repetitivo o uso dessa mesma forma verbal, né? Pelé jogou no Santos, Sócrates jogou no Corinthians, Ademir jogou no Palmeiras. E a gente sabe, porque já falamos sobre vírgula, que é possível substituir a forma verbal, que se repete, por uma vírgula. Podia ser: Pelé jogou no Santos, Sócrates no Corinthians, Ademir da Guia no Palmeiras e Raí no São Paulo. Porém, observando agora o enunciado como um todo, esse mar de vírgulas que criamos aqui deixou truncada a leitura, sabe? Essa frase não ficou uma frase fluente. Como poderíamos resolver esse problema? Fazendo uso desse outro sinal, fazendo uso do ponto e vírgula. Para separar, volto a dizer, termos que são sintaticamente independentes, termos que são coordenados. Como isso? Seria possível aqui dizer: Sócrates jogou no, perdão, Pelé jogou no Santos. Aqui começa uma oração que é independente dessa primeira. Sócrates no Corinthians, Ademir da Guia no Palmeiras e Raí no São Paulo. Veja que agora o uso de ponto e vírgula separando essas orações faz com que, pela pausa mais acentuada, a organização do enunciado fique mais clara. Então, para fluência desse enunciado, o uso da pausa mais acentuada entre os termos coordenados foi aqui um recurso estilístico proveitoso para esse texto. Sobre o outro sinal de que vamos tratar agora, os dois pontos, eles são usados para introduzir três, e aqui as possibilidades são três diferentes. É, o sinal dois pontos pode ser usado para introduzir uma citação, pode ser usado para introduzir um esclarecimento e pode ser usado para introduzir uma justificativa. Bom, nós vamos ver um exemplo de cada caso, começando, portanto, por uma citação, que é o que os dois pontos introduzem aqui nesse enunciado, atribuído ao então deputado Fernando Gabeira. Diz ele então: Ao ver bandeirinhas do Partido Verde tremulando, gente gritando slogan, persegue-me num canto da mente a frase da minha filha: Que mico, papai. Veja que aqui aparecem os dois pontos para introduzir a frase que ele atribui à sua filha. Essa frase, que mico papai, que aparece aqui, é a citação feita por Fernando Gabeira. Ele menciona uma frase que não é dele, é a frase da filha, ele cita essa frase e para introduzir a citação são usados aqui os dois pontos. Mas como eu disse, esse mesmo sinal pode introduzir outros termos e aqui a introdução é de um esclarecimento, você vai observar. A frase do Milor Fernandes, desse escritor, que diz: Minha especialidade e meu orgulho. Sou o maior leigo do país. Bom, ele anuncia que vai apresentar qual é a sua especialidade, qual é seu orgulho, e só aqui isso é esclarecido. Então,
é possível dizer que esses dois pontos introduzem aqui um termo que atua como esclarecimento do que se disse na parte anterior aqui da frase. Bom, para fechar, vejamos um caso em que os dois pontos introduzem uma justificativa do que se disse antes. Tenha cuidado com a tristeza, é um vício. Uma frase atribuída ao escritor Gustave Flaubert. Veja que aqui, esses dois pontos, semanticamente, equivalem a um pois. Seria possível, tenha cuidado com a tristeza, pois é um vício. Essa afirmação é um vício justifica o que se sugere na oração anterior. O motivo para se recomendar cuidado com a tristeza é ser um vício. Então, para introduzir aqui uma justificativa, também se usou esse sinal de pontuação, também se usaram os dois pontos, que, recapitulando aqui, pode cumprir essas três funções. Os exercícios que seguem vão explorar tanto o uso de ponto e vírgula quanto o uso de dois pontos. Vou esperar você pensar sobre eles, você resolver essas questões e nós já conversamos.